bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Rafaela E eu sou a Giane. e nós somos o podcast Livre Aberto. Nesse episódio piloto, vamos falar sobre a obra de Fernando Pessoa, O Marinheiro. Essa é uma obra estática, ou seja, é composta por reflexões durante a sua leitura e não ações. O criador dela é Fernando Antônio Nogueira Pessoa, que nasceu em Lisboa de junho de 1888 e faleceu no dia 30 de novembro de 1935. Foi um dos maiores poetas da língua portuguesa e muito importante para o modernismo português. Fernando Pessoa era um poeta lírico e nacionalista, com uma poesia repleta de lirismo e subjetividade, voltada para a metalinguagem. Esse seu lirismo expressava reflexões sobre seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. E além disso, foi um poeta excêntrico, de forma que criou inúmeros personagens, os famosos heterônimos, sendo os mais famosos Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E agora um pouco sobre o enredo desse texto dramático. A gente tem 3 veleiras que estão num quarto com uma janela voltada ao oceano, e no meio desse quarto tem um caixão com uma moça morta. As veleiras, elas começam a conversar durante a madrugada e começam a falar do seu passado. E durante a conversa, elas percebem que elas têm algumas dúvidas se o passado delas realmente existiu ou se foi tudo fruto de um sonho. Uma das veleiras, então, ela decide contar um sonho que ela teve de um marinheiro. E esse marinheiro, ele queria muito voltar à sua antiga pátria, mas ele não podia. Então ele começou a imaginar na sua cabeça as ruas, as pessoas, as situações dessa pátria. E depois de um tempo ele decidiu, então agora eu vou parar de sonhar. E aí ele tentou lembrar o que aconteceu de verdade, só que quando ele percebeu, ele não lembrava de nada. Tudo que ele lembrava tinha sido criado por ele mesmo. E aí ele não conseguia mais diferenciar esse sonho da realidade, se ele de fato teve um passado naquela pátria ou se ele criou tudo aquilo. Porque afinal, o que difere um sonho da realidade? Desse modo, elas começam a contestar a própria existência. O que é a realidade? O que é um sonho? Como a gente tem certeza da existência de algo? Como a gente tem certeza se a gente sonhou com o marinheiro ou o marinheiro sonhou com a gente? E como a gente tem certeza se a gente não está vivendo uma situação similar com esse marinheiro? Começam nessa reflexão até o raiar do sol, que é quando elas vão embora. E agora falando um pouco sobre o contexto histórico da obra, ela é uma obra do movimento modernista, que surgiu entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, época em que o país e o mundo viviam grandes transformações sociais, econômicas e políticas. Nesse período surgiram também grandes invenções, como a eletricidade, o avião, o cinema, o telefone, entre outros. E tudo isso influenciava os pensamentos e o estilo literário dos escritores. Agora falando um pouquinho sobre a moral e possíveis reflexões que podem cair no vestibular. A primeira hipótese que a gente tirou é que podem cair a questão do sonho e a realidade que o livro apresenta, se de fato a gente está numa realidade ou a gente está vivendo um sonho. Pode cair também sobre as imagens literárias e sobre o estilo do autor, como caiu na Unicamp, no vestibular do ano de 2021, nesse ano. E pode cair também sobre a metáfora que tem no livro, que é a questão delas, ao mesmo tempo que elas estão contando do marinheiro que ele recorreu ao passado para poder passar o tempo na ilha, elas estão fazendo a mesma coisa, elas estão recorrendo às suas imaginações para poder passar o tempo que elas estão velando a moça morta. Então, elas estão recorrendo aos pensamentos dela para poder passar aquele tempo como o marinheiro fez na ilha. E agora algumas frases que a gente achou legal ressaltar do livro. A primeira é quando a segunda das veleiras ela está contando a história do marinheiro. Esse é um trecho dela. Então ela diz: um dia que chovera muito e o horizonte estava mais incerto, o marinheiro cansou-se de sonhar. Quis então retornar à sua pátria verdadeira, mas viu que não se lembrava de nada, que ela não existia para ele. Meninice de que se lembrasse era na sua pátria de sonho. A adolescência que recordasse era aquela que se criara. Toda a sua vida tinha sido a vida que sonhara, e ele viu que não podia ser que outra vida tivesse existido. E a outra frase que a gente pegou é quando essa mesma veleira, a segunda veleira, ela começa a refletir sobre a sua própria realidade, sobre o que está acontecendo agora. Então ela diz: talvez nada disso seja verdade. Todo esse silêncio, esta morta e esse dia que não são talvez senão um sonho. Olhai bem para tudo isso. Parece-vos que pertence à vida?
E esse foi mais um episódio do nosso podcast Livre Aberto, da obra O Marinheiro, de Fernando Pessoa.